O meu nome é Paulo António, vou ser a pessoa que tentar ser breve, durante cerca de 30 minutos, explicar precisamente sobre o que é esta bebida de Moa e porquê faz sentido. Obrigado a todos os presentes. Já agora escrevam aí de onde é que nos ouvem, de onde é que está a chegar esta voz, de norte a sul, de leste a oeste, seja neste momento apenas em Portugal, também no estrangeiro. Esta é apenas a segunda apresentação e conferência que fazemos. Tenho a certeza que, com o passar do tempo, mais pessoas virão a conhecer e mais pessoas estarão presentes. E vamos falar então sobre porquê tudo isto faz sentido. Eu recomendo que tome notas, se tiver dúvidas, para depois também colocar à pessoa que o convidou e ela com certeza estará feliz de ajudar também a entender Vila Nova da Caparica, Marinha Grande, mais a norte, mais a sul. Ora, o que é MOA? Portanto, estas letrinhas vêm até inclusive de uma nomenclatura em inglês, por exemplo, mãe de todas as super bebidas, mother of all, portanto, mãe, e a natureza é precisamente a mãe que nos criou, para além da biológica, naturalmente, mas portanto somos fruto daquilo que comemos. Naturalmente não comemos muitos dos ingredientes que estão aqui no MOA, porque eles não estão acessíveis à normal população, nem no supermercado ou por aí fora. Mas, portanto, MOA é uma bebida que conjuga 34 ingredientes dos mais poderosos que existem no mundo. E porquê todos estes ingredientes? Porque precisamente faz sentido hoje em dia coadjuvarmos a alimentação para melhorarmos da condição física e várias doenças que aparecem em função da alimentação e dos nossos hábitos de vida. Portanto, um conjunto de 34 ingredientes biológicos, os mais poderosos que há no mundo e que alguém já lhe chamou a oitava maravilha do mundo. Nós vamos falar sobre alguns destes ingredientes, mas nota quer frutas, quer cogumelos, quer plantas, conhecidas desde há milénios e utilizadas para tratamentos de doenças. Algumas delas notamos, por exemplo, aqui como no caso de eczema. Uma moça com 11 anos de idade e com eczema atópico desde pequena e que utilizava cremes com cortisona e que naturalmente têm efeitos secundários ao aplicar MOA na pele. E quando nós falamos de fatores antioxidantes, antibacterianos ou estimuladores da regeneração das células da pele, notamos também então aqui efeitos na pele que após 2 semanas começaram a secar as manchas e realmente a criança deixou de aplicar os cremes com corticoides e manifestamente uma melhoria assinalável e, portanto, com algo natural que sim estimula a regeneração natural da pele. E vemos aqui outro exemplo. Aqui, inclusive, eu digo que conheço pessoalmente esta moça e ela tem também eczema. Aqui é a articulação do braço à esquerda. À direita encontramos o pescoço e vemos como após 2 semanas ao aplicar e tomar MOA, porque sim, faz sentido, é por dentro que começa a nossa saúde, as manchas começam a desaparecer. Portanto, 2 semanas é notório a melhoria de mais uma moça, esta já com talvez 25 anos ou pouco ou 30. Colite ulcerosa. João Tavares, ele que até está aqui hoje, e que ao longo dos anos e fruto dos hábitos do dia a dia, veio a padecer de um problema grave nos intestinos e que muitas das vezes o limitavam até em deslocações porque tinha que estar próximo da casa de banho. Portanto, colite, como efeito a médio e longo prazo, poderá tender a degenerar em cancro do cólon. E ao tomar MOA, deixou de ter todas as crises que tinha antes. As restrições alimentares impediam de tomar qualquer bebida alcoólica e muitos molhos, ou quer que fosse, uma restrição muito apertada. Hoje em dia, MOA permite-lhe melhorar de todos esses aspectos
e sem tomar os químicos, que muitas vezes também não resultavam. Melhorou também da tendinite, que já tinha o pulso, fruto de aspectos profissionais. E, portanto, sejam outras pessoas com problemas nos intestinos, na digestão, à semelhança de Crohn ou outras situações, melhoram imenso. Temos aqui uma situação de um senhor que é enfermeiro, o José Saraiva, e ele ao longo de 15 anos veio a ter uma inflamação da próstata, chamado PSA, com cerca de 12,1. Nenhum medicamento fazia baixar este valor de PSA. No entanto, Moa, após 3 meses, fez com que realmente baixasse para 6,5. Isto é realmente assinalável, nem o médico acreditava. Também o volume da próstata diminuiu de 103 para 89 e simplesmente ao tomar 3 ou 4 vezes durante 3 meses, veja aqui o resultado, porque PSA ou inflamação da próstata com 12, amigos, é cancro. E, portanto, aqui está uma evidência. Temos outras situações de pessoas com cancro que melhoram. Por exemplo, uma senhora com cancro da mama. Conheço outras pessoas com marcadores tumorais que desceram bastante, mesmo no pulmão, outras situações. Alergias, sinusite, rinite, amigdalite. Tantas pessoas que padecem, que especialmente com a mudança de estações, têm crises. A Alexandra tinha também dessas crises, com rinites, com obstrução, comichão, corrimento frequente e acentuado, e também desapareceu ao tomar o lino. O lino tinha de tal forma um problema que às vezes até utilizava algodão para tapar o nariz, porque não era simplesmente gotas, era um corrimento contínuo, tipo de torneira, e que também desapareceram com o Moa. E há outras situações infecciosas também, pessoas melhoram imenso. Portanto, isto são apenas alguns dos efeitos, sejam pessoas com dor de cabeça, pessoas com varizes, pessoas com diabetes, pessoas com outras patologias, fibromialgia, esclerose múltipla. Falamos de um potenciador da regeneração natural. Não é uma cura, não é medicamento, mas sim é algo que permite ao corpo curar-se a si mesmo. O corpo tem esse potencial regenerador. E como tal, ele, se tiver benefícios, se tiver nutrientes apropriados, se tiver esses elementos reconstituintes, também regenera-se de uma forma adequada e cura-se a si próprio. E é assim que Moa estimula toda essa regeneração. Ele é composto por alguns ingredientes que são conhecidos desde há milénios, por exemplo, na Ásia, o Cordyceps. Cordyceps é uma larva que se transforma em fungo, é muito raro, cresce nas montanhas, altas montanhas dos Himalaias, e portanto, desde há milénios, pastores descobriram que os ovelhas e cabras comiam e, portanto, curavam-se muito mais rápido das doenças que tinham, cicatrizavam, tinham mais energia. Cordyceps é conhecido e utilizado na farmacologia chinesa e, portanto, aqui também é biológico, utilizado na bebida Moa. O mirtilo é um excelente antioxidante, um fruto vermelho que, segundo investigações até de anticancerígenas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto ou do Instituto Gulbenkian de Ciência, também ajuda e melhora toda a regeneração das células no cancro. Açafrão da Índia, quem conhece, o princípio ativo chama-se curcuma. E a curcuma é um dos mais poderosos anti-inflamatórios e anticancerígenos que existe na natureza e sobre isso vamos ver adiante evidências. Mangostão tem um benefício principalmente na casca. Ela estimula a criação de glóbulos vermelhos e pessoas com anemia, isto também até mesmo pessoas com anos e anos de anemia melhoram significativamente. O romã é um grande antioxidante. Já vi pessoas com doenças graves também comerem tigelas de romã. O chá verde é conhecido através de um princípio ativo chamado catequinas, que é um potenciador do sistema imunitário e ajuda em várias patologias. O noni é conhecido na América Central
e também há pessoas que melhoram imenso de doenças graves. Aloe vera, quem já não ouviu falar, todos nós ouvimos, não é? Portanto, a pele, elementos rejuvenescedores do sistema imunitário, a regeneração natural, sementes de uva. Tem um princípio ativo dos poucos que penetram a barreira cerebral. O nosso cérebro está normalmente isolado do resto do corpo por causa das infecções e, portanto, essa barreira também não permite que às vezes nutrientes chegam, e sim as sementes de uva potenciam a nutrição do cérebro e até da pele, dos olhos. É um grande rejuvenescedor. O cominho preto. Esta é uma semente dos deuses. Já foi abençoada desde tempos bíblicos. A própria Bíblia refere que esta semente cura tudo, exceto a morte. Os egípcios já a descobriram e, para além do ouro e das riquezas materiais que colocavam os faraós para a nova vida, também colocavam elementos fundamentais de saúde, e o cominho preto era um deles, já foi identificado. Enoderma, ou também às vezes conhecido como reishi, um cogumelo muito poderoso também utilizado na Ásia, um regenerador, um potenciador também, anticancerígeno e outros elementos. Shiitake, maitake, são referidos em vários livros, precisamente também através de efeitos naturais, anticancro e outros. Ora, um dos elementos que Moa tem chama-se bioperine. É um extrato de pimenta preta e, portanto, existe para condicionar a absorção dos nutrientes. Não importa apenas o que é colocado dentro da bebida. E se vocês ou alguém conhecer bebidas que existem no mercado compostas por superfrutos, e para além dos ingredientes poderosos, importa e muito o que é que o corpo absorve e não simplesmente ser tratado pelo organismo expelido e ir para a sanita. Ora, a bioperine permite que os nutrientes sejam absorvidos nos intestinos, entrem na corrente sanguínea, à semelhança, por exemplo, de selênio, mais 42%, vitamina C, mais 52%. E, portanto, imaginemos se nós com metade da vitamina C tivermos a mesma absorção, até porque mais 50% é muito importante. Beta-caroteno é o corante natural das cenouras, por exemplo, vejam, mais 61%. E isto é uma grande vantagem, portanto, e por isso cuidamos de si, cuidamos da sua saúde e queremos que aquilo que ingere seja realmente absorvido e não expelido. Evidências científicas de tudo isto existem e estão comprovadas através de estudos, quer em Portugal, quer a nível internacional. As fontes independentes não são propriamente a opinião do vizinho ou do nosso amigo, mas são de investigações médicas, científicas, feitas por universidades e laboratórios dos mais credenciados no mundo. Eu digo-vos que, por exemplo, uma delas é a PubMed.org, onde é uma base de dados de medicina, médicos investigam a nível mundial, estudos são aqui publicados, e eu investiguei, por exemplo, a nível da curcumina, o ingrediente que há pouco referi que existe no açafrão da Índia. Curcumina. Vemos aqui 6.580 investigações, artigos de médicos e, por exemplo, curcumina e o câncer, lá em baixo, são mais de 2.400. Portanto, estimula a renovação das células, permite que todo o organismo melhore. Ora, Cordyceps, também já referi há pouco, são mais de 712 investigações. A nigela sativa ou cominho preto, também mais umas centenas. Os cogumelos, os mangostão, por exemplo. O princípio ativo do mangostão, e é fundamental que seja biológico e não apenas reconstituído, como acontece às vezes por aí em bebidas. São mais de 2.400 investigações. O açaí, também uma baga da Amazónia muito poderosa. E, portanto, é antidepressivo. Em baixo, a curcumina é um antidepressivo, inibe carcinomas,
tem um efeito cicatrizante, por exemplo, feridas a nível do colagênio e a pele ajuda a cicatrizar, a regeneração dos músculos e outros é um notável anti-inflamatório natural. Vemos, por exemplo, algumas investigações até da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, um dos efeitos destaca, por exemplo, as catequinas, que é um princípio ativo do chá verde, inibe a criação de metástases no caso do cancro. A Universidade de Harvard também comprova, como embaixo à esquerda, a nível de cancro do cólon e, portanto, desaparece. E outros mais, noutras patologias. E, portanto, MOA, mais uma vez, preocupa-se não apenas com o conteúdo, mas como é produzido. Muitas bebidas que existem no mercado são criadas ou reconstituídas a partir de superfrutos, que depois são, por assim dizer, liofilizados e depois na fábrica são reconstituídos. A empresa que produz MOA preocupa-se em trazer-nos a natureza e um produto que não apenas é natural, mas é biológico. Portanto, a extração é feita a frio, por prensagem fria. E nenhum dos ingredientes é reconstituído na bebida. Mas, se olharem para o rótulo de muitas das bebidas do mercado, elas têm lá elementos estabilizadores. Alguns deles são chamados benzoato de sódio ou outros conservantes, porque a bebida tem que se manter durante, por exemplo, 2 anos. MOA é produzido numa fábrica, em instalações totalmente descontaminadas e ascéticas, numa das poucas no mundo, e que, portanto, não necessita de qualquer conservante, nem de pasteurização. Pasteurização, muitas vezes, destrói os elementos nutrientes, os princípios ativos, porque levar a temperatura a 95 graus, por exemplo, destrói. E, portanto, a prensagem a frio mantém a integridade dos nutrientes, um processo que, sem dúvida, é único no mundo, que não carece de qualquer conservante, não carece de pasteurização, elementos e os ingredientes, sim, biológicos, sem pesticidas, sem químicos, e essa é, sem dúvida, algo único no mercado e que você, com certeza, não encontra. Pode procurar. MOA acaba por ajudar as suas células. E as células são como uma mini fábrica, onde a nossa energia é produzida para nos mexermos, para respirarmos, para termos toda aspectos não só físicos e locomotores, mas aspectos intelectuais. As células degeneram e, portanto, a causa da decadência resume-se a 3 fatores fundamentais. E, portanto, quando as células degeneram, seja o seu sistema respiratório, o sistema imunitário, o sistema circulatório, o sistema reprodutivo, vem a ter consequências. Primeira dessas causas da decadência, a oxidação. Sabemos que o ferro oxida, não é? E, portanto, as células também vêm sofrer mutações em função dos radicais livres. E, com isso, e por assim dizer, dizemos que oxidam. Uma mutação permite que uma célula, muitas das vezes, continue a reproduzir, mas de uma forma inadequada. Imaginemos que o nosso corpo se reproduz e as células nascem e morrem cada 3 meses, cerca de 80%. E, portanto, as células fazem fotocópias. Se você fizer fotocópias ao longo de meses, anos, temos, sem dúvida, perca de informação. E é assim que as células também perdem informação, o ADN, e oxidamos. A maçã é um exemplo disso. E assim é que também aparecem dezenas e dezenas de doenças por esta via. Outro processo é uma inflamação interna. Quando o sistema imunitário tem uma agressão, imaginemos um corte, uma infecção, o sistema imunitário contra-ataca, tem um exército. Esse exército, se estiver num esforço permanente de combate, imagine o que é que acontece aos soldados? Cansam-se. E, portanto, um processo de inflamação é um combate indefinido. E, portanto, prolongado ao longo não só de semanas, meses ou anos, vai levar que realmente os soldados
e o sistema imunitário se canse e aparece uma patologia. E através da inflamação persistente, e não é apenas uma artrite, porque há outras inflamações nas veias, no cérebro e tudo, vem a desencadear também doenças graves. A acidez é a terceira causa da decadência, porque é onde crescem as bactérias e os fungos. Os meios ácidos são propensos a infecções. Os meios alcalinos, não. E até é comum nós sabermos que, por exemplo, se colocarmos cal num cadáver, ele não apodrece. E hoje em dia a nossa alimentação é muito, muito acidificante. E, portanto, temos hoje em dia cada vez mais fatores de risco que estão por aí na rua, estão em casa, estão em todo o que nos rodeia. Sejam medicamentos, sejam químicos, seja comida processada e que tem produtos artificiais. Ainda ontem havia uma reportagem científica em que dizia que nós temos cerca de 3.000 ingredientes na nossa alimentação que são artificiais. São colorantes, são adoçantes, são outros, são derivados, sabem do quê? Petróleo. Derivados, por exemplo, do anticongelante que se põe no carro. São derivados de outras coisas que realmente, ainda que em pequenas quantidades, não são tóxicas, mas se pensarmos ao longo de meses e anos, produzem os seus efeitos. As radiações, as vacinas, o fumar, tudo isto condiciona, e portanto sabemos dos pesticidas e herbicidas, e enfim. Por outro lado, sabemos também que os alimentos hoje em dia não têm nutrientes. Aqui está uma tabela comparativa de alguns vegetais, desde os brócolos, no topo as bananas em baixo, e se olharem para a coluna da direita, estão também nutrientes, tal como o cálcio, ácido fólico, magnésio e outros, ao longo de 20 anos. Vejam a perca, menos 73% de cálcio nos brócolos, por exemplo. O último em baixo, menos 95% de vitamina B6 nas bananas. E as bananas acabam por ser colhidas a menos 50% de maturação, são amadurecidas nos barcos ou na prateleira do supermercado, não é a prateleira que lhe dá nutrientes, e portanto se ela saiu da árvore, perde nutrientes. Portanto acabamos por assim dizer, e perdoem a expressão, comer palha. E é isso que hoje em dia é transversal. Laranjas. Hoje em dia precisamos comer 8 laranjas para ter o equivalente nutritivo que os nossos avós tinham numa só laranja. Ora, como tal, sofremos consequências. Perda de visão, o lúpus, as artrites, também a arteriosclerose, e sabemos os problemas cardiovasculares, que é um grande problema hoje em dia. Os infartos, temos também Parkinson, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, os cancros, como há pouco já referimos, esclerose múltipla, e podemos referir a outros como fibromialgia, os diabetes, gota, alergias, dores de cabeça, problemas intestinais, há pouco também já referimos Crohn, ou colite, úlceras, as depressões também estão na moda, não é? Infecções respiratórias, sistema imunitário, osteoporose, gripe, enfim. São mais de 100. E mais de 100 que tradicionalmente eram curadas pela natureza que é sábia. E a natureza, através de princípios ativos, ia buscar o melhor do organismo, que é o próprio sistema imunitário, estimulá-lo, acordá-lo, e, portanto, dar armas ao nosso exército interior e, assim, potenciar uma cura que vem através da raiz e não, como hoje em dia, que quando temos uma dor se torna por exemplo, analgésico, e que apenas e simplesmente tira a dor, mas o problema persiste a nível interno. Esta forma natural é cada vez mais defendida, e há médicos, há grandes cientistas, tal como, por exemplo, etnobotânicos. Embaixo, Dr. Ray Strand, muito conhecido no mundo, tem vários livros que são utilizados por terapeutas de medicina natural, em que, por exemplo, um dos livros refere o que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando.
há muitas referências. E eles mesmo, médicos, rendem-se à evidência através do corpo das pessoas. E este é um caso em que ele tinha a mulher com fibromialgia e com um método complementar, melhorou significativamente. E hoje em dia tem uma qualidade de vida normal. Você que está aí desse lado, peça à pessoa que o convidou e ela terá todo o prazer em lhe facultar, por exemplo, o PDF e o ficheiro do livro O que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. É uma leitura muito interessante, educativa, formativa e que nos dá consciência daquilo que é hoje em dia a alimentação, a nutrição e, portanto, as doenças. Se você se preocupa, e talvez este seja, sem dúvida, o bem mais precioso que nós temos, que é a saúde, esteja atento, cuide dela. Até porque já vi pessoas com muito dinheiro, mas numa cama com doenças graves, não serve muito dinheiro. Portanto, o Dalai Lama diz que nós passamos metade da vida à procura de rendimento e construir uma vida, e depois passamos a metade restante à procura daquilo que, entretanto, perdemos. MOA, digo sinceramente, é um fator único que conheço no mundo, que potencia de uma forma natural e através de ingredientes, como já referimos há pouco, e que são comprovados a nível científico e que ajuda a prevenir e a melhorar condições tais como, por exemplo, a SIDA. Estimula o sistema imunitário. O cancro, já vimos, estimula a regeneração natural das células. Diabetes tipo 1 e 2, as células do pâncreas estiverem mais saudáveis a gerar a insulina de uma forma mais doseada, através da regeneração natural e ao fim de algum tempo, pessoas melhoram diabetes. A artrite, há propriedades anti-inflamatórias naturais confirmadas. A osteoporose, autismo. O autismo vem de uma inflamação que está no cérebro. Fibromialgia, manifesto e pessoas com evidências que melhoram. Como alergias, pedras, ácido úrico, inflamações, também Parkinson, Alzheimer, pessoas que têm mais energia, é antidepressivo. Problemas de pele, já vimos evidência, ajuda a equilibrar o pH e, portanto, melhora o balanço entre a acidez e o alcalino no sangue. Portanto, e tudo isto é um forte estimulante do sistema imunitário. Como prevenção, digo-vos que há, por exemplo, um ditado asiático que diz que mais vale 1 euro em prevenção do que 10 euros em cura. E se nós pensarmos na chave do sistema imunitário, está em prevenir essa oxidação, degeneração das células, o envelhecimento precoce e de doenças. Não falamos do índice ORAC, que é precisamente o índice de absorção de radicais livres ou oxidante, porque ainda que muitas das bebidas no mercado dizem que têm um maior poder antioxidante, esquecem-se que o poder, quando o analisam, está no princípio ativo ou no ingrediente. Mas que depois, quando a bebida é processada, através de um processo industrial, muitas das vezes essa capacidade antioxidante já não está lá. Com MOA, nós temos a garantia de ter os princípios e elementos no mundo de melhor qualidade biológico. Preocupamos-nos com a forma como a bebida é produzida. Extração a frio, sem químicos. E, portanto, mais do que natural, é biológico e sem toxinas. Portanto, sem pasteurização, sem conservantes. E, portanto, com todo um potencial para si, é procurarmos como o seu organismo absorve. E por isso, prevenir, por exemplo, a causa de morte número 1, seja nos Estados Unidos ou no mundo ocidental, as doenças cardíacas, coração, veias, ataques, arteriosclerose, e, portanto, através de efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, melhora a circulação cardiovascular. Segunda causa de morte, o cancro. Já vimos como melhora e, inclusive, temos pessoas com evidências que melhorem. E podemos mandar-lhes, se você tem dúvidas, alguns relatos de pessoas que já tomaram MOA e elas, sim, testemunham toda uma série de benefícios e, portanto, uma melhor qualidade de vida, sem os efeitos secundários das quimioterapias, com energia e, portanto, melhorando o sistema imunitário para o corpo se defender a si próprio.
Outras doenças, Parkinson, Alzheimer, quem não conhece. Portanto, solução está nas nossas mãos. A bebida Moa é produzida por uma empresa de nome mundial, chega-nos através de uma distribuição para Portugal. A Arix já recebeu prémios de qualidade internacional, como por exemplo a empresa mais inovadora e produtos de saúde e bem-estar, e portanto trazendo-lhe assim ouro para a saúde, bem-estar, longevidade. O símbolo é o 8, infinito, precisamente potenciando uma longevidade com qualidade. A empresa preocupa-se em ter os maiores padrões de qualidade a nível mundial, certificados, por exemplo, anti-doping. Desportistas podem e devem tomar, porque ao absorver mais oxigênio têm mais radicais livres, mais oxidação, produzindo segundo padrões de qualidade da indústria farmacêutica. Ainda que tal não seja necessário, mas sim esta empresa preocupa-se em trazer qualidade em absoluto e garantindo que tudo o que está lá dentro tem um rigoroso controle, tal como se fosse medicamento, ainda que seja apenas um produto biológico e natural, e outros certificados também dos mais exigentes. A bebida chega-nos através de divulgação pessoa a pessoa, ainda que o marketing tradicional é feito pelas lojas e espaços comerciais, nós chegamos a cada um através da divulgação, através da recomendação. E procuramos resultados. A evidência está em que se realmente a pessoa não tiver esse efeito e esses resultados não recomenda, e aqui está mais uma evidência, a referência. O boca a boca é mais poderoso, pessoas que, tendo esses resultados, comentam e promovem. Moa está disponível para a Europa apenas neste momento na Holanda e em Portugal. E, portanto, outros países virão a ter no futuro, nós podemos ajudar a facultar a outros países, também a pessoa que o convidou sabe como fazê-lo. Digo-vos que, sinceramente, é um privilégio e que nós trouxemos esta bebida do estrangeiro, está disponível para os portugueses, um dos maiores, e se não talvez o maior fator de saúde a nível mundial, uma bebida poderosíssima que está a ser reconhecida noutros mercados muito mais exigentes, e que nós, sem dúvida, temos esse privilégio de aceder. Moa custa então, em termos de uma garrafa, 35 euros. A garrafa tem 750 ml e nós gostaríamos que você tenha um preço mais económico e também há a possibilidade de conseguir com desconto, comprando quer em maior quantidade, quer restando-se como cliente diretamente da empresa produtora e fabricante. Para isso, há um processo muito simples de adesão. A pessoa que o convidou, com certeza poderá ajudar, estamos cá para isso. Temos todo o prazer de facultar e ajudar a que mais pessoas tenham este fator de bem-estar e de saúde. E, portanto, podemos e queremos que mais pessoas, sem dúvida, melhorem todo este aspecto que é a saúde. Por isso, deixo o desafio, experimente, quizá se surpreenda com os resultados, e temos pessoas que, sem dúvida, não acreditavam, mas o facto de darem o benefício da dúvida mudou a vida delas. Por isso, garanto-vos que mal não faz, só faz bem. Temos evidência, temos estudos, temos toda uma base comprovada e, portanto, dê a si um fator único de longevidade e com qualidade. Para terminar, alguma questão que queiram colocar durante alguns breves minutos, damos essa possibilidade e se quiserem escrever em baixo à esquerda alguma pergunta, é também um prazer poder responder. Digo que o tempo mais ou menos previsto já terminou, mas também é com prazer que podemos responder a alguma pergunta breve e sucinta. Por favor, escreva em baixo à esquerda, estamos aqui para ajudar, para facultar, para ser confrontados, para qualquer situação. É, sem dúvida, um prazer ajudar. É isso mesmo, Gabriela, a oitava maravilha do mundo. Já agora as pessoas que aqui estão e que tomam, que experiências é que têm tido, assim, muito rapidamente, escrevam também em baixo à esquerda,
as pessoas que já passaram pela experiência de provar MOA, como é que se dão, quantas vezes tomam, que resultados tiveram noutras pessoas. Escrevam aí, quiçá algum dos nossos convidados tem alguma pergunta entretanto, mas então brevemente, por favor, podem comentar embaixo à esquerda. Como experimento, Vera, falo com a pessoa que o convidou e, portanto, nós temos pessoas de norte a sul e pode pedir e comprar, por exemplo, uma garrafa, os preços já indicamos antes. Se quiser o desafio para experimentar e fazer uma prova mais séria, e há médicos que recomendam, por exemplo, durante 3 meses, porque naturalmente